em 2018 para 2019, entendeu? A gente pegou uma gratificação que serviu até para você, Rafa, isso aí. Gratificação é GRET, para compensar desgaste físico e emocional. A gente começou a observar que os oficiais estavam ganhando mais do que os praças. E que não tinha porquê, que desde quando ela foi criada em 1979, ela sofreu várias alterações. E que, vamos botar assim, o justo é todo mundo ganhar igual. Compensar desgaste físico e emocional, quem sou eu para falar quem trabalha mesmo? Eu não quero entrar nesse mérito. Mas que se você está dando uma categoria, todo mundo tem que ganhar igual. E começamos a lutar para isso. Ao mesmo tempo, estava vindo a reforma da Previdência dos Militares, através da Lei Federal 13.954, e que estavam tirando triênio, LE, abono permanência, auxílio moradia, adicional na atividade, trabalhar 35 anos, pagar pedágio, só computar 5 anos do que o tempo que você trabalhou fora, você trabalhou 6, 10, o que for. Tiraram a diferença de posto que a gente tem, por exemplo, o subtenente foi para casa, aí chama de tenente, salário de tenente, a diferença de posto que a gente tinha, diferença de soldo. E a gente foi pra rua para poder lutar por isso e brigar por isso. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil também estava discutindo alguma coisa. E a gente conseguiu garantir ali LE, triênio e abono permanência. LE, triênio e abono permanência. Mas esse grupo não tinha esse nome Nata das Praças? Tinha. Foi uma galera que se juntou. Sim. E a gente falou o seguinte, cara, vamos unir as praças. Por quê? Eu sempre entendi que os oficiais são unidos. Os oficiais sempre lutaram muito pela carreira deles ali. Tem curso na Fundação Getúlio Vargas, tem carta patente, entendeu? Praça não tem nada disso, entendeu? Eu sou favorável à entrada única, eu defendo muito isso. O oficial come no rancho, o praça no cassino. Desculpa, o praça no rancho, o oficial no cassino. Eu sou contra, acho que todo mundo tem que comer no mesmo lugar. Então a gente se uniu e falou o seguinte, gente, o praça precisa de ajuda e o oficial, ele é muito unido. O oficial, eles respeitam um ao outro, eles têm um compromisso um com o outro ali, moral, eticamente, entendeu? Dos caras se levarem de boa. Então os praças se uniram. Então a gente falou o seguinte, vamos fazer um grupo só de praça. Eles estão certos de estarem unidos, pô. Estão certos. Estão certos. O problema era nós. Nós que estávamos desunidos. Hoje até a gente fala que o maior problema do praça é o próprio praça. Entendeu? Porque ele tem que continuar seguindo ali a vida dele, entendeu? Mas unido com o irmão dele. Entendeu? Então a gente falou o seguinte, cara, o grupo é de praça, vamos fazer um negócio de praça. E um dia, eu peguei um contra-cheque, modelo, padrão, e falei o seguinte, cara, olha quanto ganha o coronel, olha quanto ganha o subtenente. A gente precisa melhorar isso aqui, cara. Não é pedir para diminuir o deles, é mostrar que tinha uma discrepância entre um lado e outro. E que tem que valorizar o cara que estuda, o cara que é bom de curso, o cara que é bom de tudo. E a gente tem muita limitação, a gente parava em limites máximos, fez 10 faculdades, não interessa, é aqui. Mas eu fui na lua e voltei a pé, é aqui. Então, tudo que a gente produzia parava num certo limite, a não ser que você fizesse prova para oficial. Então, condicionavam que para você ter uma carreira bem-sucedida ou melhorar financeiramente, você teria que fazer prova para oficial ou seguir ali. E eu defendo que não. Escolhas, sim, quem leva mais para oficial, outros mais para praça, mas que possa liberar a meritocracia do que o cara produz, que a gente possa ter isonomia. Então, foi quando o Nata surgiu. Aí, um dia eu fiz um áudio falando desse contra-cheque que chegou no bombeiro. Um amigo falou, meu irmão, teu áudio chegou aqui no bombeiro. Eu falei, sério, cara? Tá falando sério? Ele, tô falando sério. Fez um áudio que viralizou. Viralizou. Dos contra-cheques. Aí chegou no bombeiro. Aí eu falei, tio, colega que fez faculdade comigo, eu falei, cara, por que tu não entra faz o Nata das Praças do bombeiro? Aí ele, cara, faz aí, irmão. E eu tinha feito um. E o WhatsApp comportava 257. 4 meses lotou o primeiro grupo, Nata das Praças 1. Aí o colega, vai ter que abrir outro, Portugal. Eu falei, não consigo não, irmão. Como é que eu vou abrir outro, cara? 257 pessoas. E eu vou interagindo, sabe, irmão? Não é aquele que deixa... Meu irmão, resumindo. Fizemos do bombeiro, fizemos da polícia militar. Hoje da polícia militar nós somos 50 grupos. WhatsApp. Bombeiro nós temos 10. Da polícia civil nós temos 2. Da polícia penal nós temos 1. Nós temos do Degase. Nós temos de pensionistas. Nós temos de colegas assim que foram reformados por cota. Porque além da gente tratar do assunto total, é bom às vezes você, por exemplo, você tem um problema de saúde. A gente fez um grupo para quem tem problema de saúde. O colega está lutando para voltar. Eu nunca vou discriminar o irmão meu que está respondendo para poder voltar. Então ele pode estar interagindo com nesse grupo aqui principal, mas também dá um específico para falar da pauta dele. Entendeu? Então a gente foi criando grupos, colegas com pessoas... Como é que tu consegue administrar esses grupos todos? Não tem mais vida. Não, assim, hoje, como parlamentar, você pode até delegar isso, mas quando você começou, não. Não, eu não deleguei.
Eu não deleguei, eu continuo interagindo da mesma forma que eu fazia Eu tô antes. no grupo dele do Telegram, tem 3 mil pessoas. Mas esse grupo só fala do assunto ou também fala um monte de sacanagem? Não, Que no início... Tradicional, grupo tradicional de no WhatsApp Então, só fala no início, a gente fez muita restrição para não postar nada diferente a não ser a categoria, o problema. Depois de um tempo, aí sim perdeu-se um pouco o controle. Eu sou até um pouco radical em relação a isso, que eu falo assim, cara, tu posta algumas coisas no grupo que você nem leu. Que você só vai encaminhou, pegou, recebeu, passou, pegou, encaminhou, passou. Então você fica assim, tu viu o conteúdo que tá nisso aqui? Sabe se é verdade ou mentira? Eu continuo pedindo o seguinte, cara, deixa os grupos para tratar do assunto da categoria. Aí eu fiz o Natas Brasil. E no Natas Brasil você fala de tudo. Você fala o que você quiser ali, tal. Entendeu? Você pode trocar ideia sobre o que está acontecendo no Brasil todo. Mas vamos deixar os das secretarias mais específicos. A gente começou também a fazer grupo de concursado. SEAP 2003, SEAP 2006, SEAP 2012. Não. SEAP 2012. Pô, a gente já botando da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro. Tem um montão de curso aí, cara, de concurso, que se arrastam por anos. Da Polícia Militar tem um de 2014, que os colegas estão provando que teve um problema na questão de história. Já fizeram várias vezes sinalizações para eles. Cara, os moleques são do caraca. O Alisson, entendeu? O Léo e os outros. Os caras provaram tudo, pegaram um carro, foram no Sul, na banca examinadora, mostraram tudo e estão aguardando até hoje para entrar e não entram. E com uma extrema necessidade de efetivo. Entendeu? Então, quer dizer, você começa a olhar com carinho para os teus co-irmãos ali, as co-irmãs das secretarias. Você começa a olhar com carinho e respeito para aquelas famílias que perderam os entes queridos, que são as pensionistas, que cada uma tem uma história individual da outra, cada uma sabe o trauma que segurou, cada uma sabe aquilo que passou, sabe? Então você começa a respeitar. Então você pegar o colega que foi excluído, cara. Aí você começa a entrar na particularidade de cada um. O cara que estava trabalhando aqui hoje no centro e de repente é transferido para Italva. O cara que vai para a beira da estrada, 1h30 da manhã, pegar um ônibus, porque tem que estar assumindo 8 e ganha R$100 de auxílio transporte. Então a gente já começa a se identificar mais, e vou te falar, irmão, de coração, eu comecei a ver que o meu problema não era tão grande. Que a gente estava discutindo depois um concurso que não abria na polícia. Que era um concurso, mas que não deveria ser concurso, era curso. A gente começou a bater no CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargento. E a gente provou que a gente estava certo. Não tinha que ter prova, tinha que ter aprovação dentro do curso. E hoje nós conseguimos ter praticamente 10 mil primeiros sargentos promovidos, graças ao movimento na das praças, que mostrou que a prova estava errada e que o colega deveria ser matriculado para fazer o curso, antes dele completar 20 anos para ele ser promovido a primeiro sargento. E todo mundo como eu, como o Oliveira, foi promovido com 22, quase 23, e agora, por conta do movimento legal, respeitoso, que mostrou onde estava errado, as próximas turmas não terão esse problema de atraso. Então isso foi caminhando. Um ponto principal do Natas, que a gente viu, cara, quem está na frente da pasta não está falando aquilo que a gente está conversando. E quando você chega dentro de um quartel, o militarismo é fogo, cara. Você tenta falar alguma coisa, tu vai falar com o primeiro ali superior teu. Tô vendo. Aí tu encontra um outro ali um pouquinho mais posto mais acima. Um dia. E o Ed vai falar, até quando chega no coronel, isso aí vai sair. Isso aí a gente tá vendo. Cara, ele falou, cara, sabe o seguinte? Onde é que são feitas as leis? Praticamente tudo que a gente vive aqui tem lei, que é construído na Alerj. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer 70 camisas do Natas, tem 70 deputados estaduais, a gente bate aquelas portas lá, cara. E começamos dia de chuva, não foi? Dia de chuva, dia de sol, dia de chuva, dia de sol, cada um saindo de um trabalho e encontrando com o outro, ninguém faltando serviço, ninguém chegando atrasado, ninguém comprometendo nada, porque os pilares do Natas é legalidade, disciplina e estratégia. Ninguém nunca foi subordinado. Só que tem colegas que são bons de escrever, tem colegas que são bons de oratória. Então, tipo, vamos fazer 70 camisas e vamos falar que a gente tem problema. Sabe quantos deram atenção, cara? Dos 70? Tu bota aí uns 5. Tu vai olhar pros caras aí e vai falar o seguinte, meu irmão, e agora o que a gente faz? Um dos mais malandros de todos foi um que é policial militar, que viu na gente potencial para construir, sim, pontos e soluções. Na ocasião foi o Marcelo Dino.
que é policial militar, deputado estadual, base dele principal é Caxias, mas é um policial militar. Ele sempre falou com a gente, cara, a caneta tá aqui na mão de vocês, ó, escrevam o que vocês quiserem. Entendeu? E olha que a galera do gabinete dele ficava até puta, hein? Deixa eu te falar. É verdade que em 2021, vocês colocaram 20 mil pessoas na frente da LERJ? Tem a imagem aí? Procura aí. Eu acho que passou até de 20 mil. Foi quando nós estávamos perdendo triênio, LE Sim. e abono permanente. Foi tudo aquilo. Na verdade, estava perdendo tudo aquilo. LE, Que a gente foi também, triênio. Não, não. Cara, Gás pra caramba? 2021. do gás foi 2011, não foi não? 2015, 16. É, a gente também já tinha feito outro, já também, mas ele não tinha movimento. Eu ia pra rua acompanhando. Então, tava perdendo licença especial, tava perdendo triênio, tava perdendo abono permanente, tava perdendo. Estavam botando mais tempo pra você trabalhar, tava mexendo na tua vida, na tua estrutura. E nesse dia, foi o único dia que a gente falou o seguinte: ninguém marca raiz. Ninguém marca raiz. Eu lembro. Vai por você, vai pela tua família, a gente precisa lutar. E nós garantimos. Isso também foi um divisor de água prejudicial, se vocês me permitirem, prejudicial, nocivo à vida de veteranos e pensionistas. Por quê? O que nós estávamos pedindo foi criado pela cúpula, e nunca pela participação dos operários do chão da fábrica, o que eles inventaram, que foi uma coisa chamada GRAM, Gratificação de Risco da Atividade Militar. E na 13954, que é a lei federal, ela garante a paridade e integralidade para todos. Todos. E o Estado teve que se adaptar. A federal e a estadual se adaptou na 9537. A 9537, eles já começaram cometendo um crime. Eles pegaram que mudou a tarifação de 10,5 para cima do bruto e começou a aplicar para a gente, do teu contra-cheque, antes da lei estadual. Eles eram para estar ficando aplicando o que era 14,5 do que excedia o teto do INSS e, posterior à criação da lei, para aplicar o bruto. Mas então, o que foi falado para veterano e pensionista? Que foi apresentado pelo líder do governo na ocasião, o deputado Márcio Pacheco. O veterano e a pensionista, eles vão ter 1 ano para escolher a forma que eles foram para casa, do sistema previdenciário deles, ou o novo atual. O veterano e a pensionista, eles vão ter de tarifação 10,5 do que excedeu o teto. O ativo 10,5 no bruto. Até então justo. Quem está em casa, sacrificou, chegou até o final, e o ativo consegue bancar raiz, consegue fazer um montão de coisa. Então 10,5 no bruto. Então para o veterano, ele teria 1 ano para escolher, e a pensionista também. 10,5 do que excedesse o teto. Irmão, isso foi falado com o líder do governo ali, o que deu para fazer foi isso. E a nossa gratificação lá, que é para compensar desgaste físico e emocional, praças 150, e nós estávamos pedindo 192,5, que é quanto ganha o oficial superior. Ele falou assim, não dá para dar para vocês isso agora. Vamos botar 192,5, até hoje eu nunca entendi isso, em lei para os oficiais, em decreto para as praças de 150. Está até hoje no penduricalho. 15. Está até hoje em penduricalho a nossa. Enfim, todo mundo parou e falou assim, o que deu para fazer foi isso. Cara, sabe o que aconteceu? Foi para a mão do governador. O governador vetou esse 1 ano do veterano escolher. O governador vetou 10,5 do que excedesse o teto para o veterano e só deixou para pensionista. Irmão, é e está sendo um caos na vida de todos os veteranos e pensionistas do Rio de Janeiro. Os caras estão tendo uma diferença de salário de um ativo para o veterano. O veterano está ganhando menos do que um ativo. Poderia ser muito bem ao contrário. Poderiam ter criado inúmeros mecanismos que o ativo contribuísse um pouco mais para garantir. Então, veteranos que nunca foram tarifados por terem doenças de câncer terminal, ferrado, que não pagavam, que não contribuíam no INSS justo, passaram a ser tarifados em 10,5 do bruto. Com a desculpa que a GRAM que foi criada era justamente por esse sacrifício. Paga-se 10 para todo mundo, 10,5 todo mundo paga, mas para garantir para todos. O veterano começou a pagar 10,5 no bruto. Não teve a GRAM.
não teve a GRAN, e já vão lá praticamente quase 20 meses que os veteranos estão doentes, que a gente busca uma conversa com o governador, que a gente busca procurar uma solução para o governador, que a gente busca resolver isso para a vida do veterano. Hoje, os veteranos que muitas vezes, na época da campanha do governador, foram para a rua e falaram: governador, GRAN para todos, governador, GRAN para todos, governador, GRAN para todos. E o governador insiste em falar o seguinte: me enganaram nos cálculos. Beleza, enganaram? Porque pegaram o seguinte: olha, o veterano tinha uma coisa chamada adicional inatividade. Tem. Era trocar pela GRAN. Você vai escolher, veterano, adicional inatividade ou GRAN. Isso é a minha opinião. Até o Ministério Público já falou que não tem como acumular. Adicional não é tributado. A GRAN é tributada. Então, quem falou para o governador que era a caneca mais o copo, mentiu. Quem falou para o governador que não tinha retorno, mentiu. Porque se o cara trocasse, esse até um ano era para isso. Para o cara levar para o contador dele e ver o que era melhor para ele. Se ele trocasse um pelo outro, ia ter retorno para o Estado, que uma é tributada, outra não. Muitos não vão querer porque já recebe acima do teto. E você não vai colocar a tributação naquilo que você não vai ganhar mais, mas sim descontar mais. Então foi totalmente passado errado para o governador. Então o que a gente busca hoje? Governador, vamos resolver esse problema? Os caras estão sofrendo, morrendo, se dedicaram a vida toda. Os caras vão para a rua. Meu pai não tem grana, nem minha mãe. Meu pai reformado não tem grana. E minha mãe é uma das pensionistas do antigo estado da Guanabara e também não tem grana. E como é que a gente faz? Entendeu? Então, como é que a gente faz para ouvir essa galera? Aqui, ó. Foi no dia da LERJ. Foi o dia histórico. Em que todo mundo realmente se uniu. Isso é uma foto que... E você comandou esse movimento? Fui um dos caras que chamei. Não foi só o chamado do Portugal, não. Outros colegas... Você estava na ativa na época? Tava. Não sofreu represária não, meu irmão? Fazer isso? Eu acho que eles estavam olhando para outro lugar. Que eles foram deixando eu passar. Aí quando eles viram, já estava muito grande. Já estava muito grande, porque eu pensei em participar de audiência, e participar de uma forma diferente, tá? Porque eu sempre vi audiência pública e você participar e falar o que tu pensa. Eu tenho uma determinada audiência pública, eu fiz uma parada que eu considero que foi muito legal. Falei, eu tenho quanto tempo para falar? 3 minutos. Vou abrir mão do meu tempo pro coronel vir aqui e me explicar por que ele ganha mais do que eu de gratificação. Se o desgaste físico e emocional dos dois. Os coronéis, se pegar a imagem, ele... Aí foi lá e não explicou até hoje. Tem coisas que só o inexplicável na cabeça deles vai explicar. Então, quem dividiu foram eles. O que a gente busca agora é só união. Mas para ter união, você precisa cortar na própria carne. De falar o seguinte: cara, erramos com vocês, precisamos corrigir o que a gente tem feito, entendeu? Para poder sanar agora o problema. Por quê? Se você tem veterano e pensionista hoje, você tem um cara à frente da pasta, certo? Quando foi que esse cara mandou um documento para o governador para falar de como vai reparar a vida desses que foram prejudicados? Não tem. Então subentende o governador, que não é polícia, que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Ele ouve um movimento de insatisfação, mas não tem um secretário que invoque junto ao governador que aquilo está errado. Então a gente começa a agir. Eu vou para Brasília, eu vou no ministério, entrego dali, a gente vai no documento, produz outro documento lá, a gente vai no Tribunal de Contas, a gente vai em tudo quanto é lugar pedir informação aos 2 secretários do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar de quem não tem a gratificação. O do Bombeiro já mandou, da Polícia Militar não. Procurei conversar com o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro para saber o impacto, levando essas pessoas que não têm. Criei uma frente parlamentar em Brasília para discutir o regime de recuperação fiscal, que é um ponto interessante que nós aqui, não recebemos até agora a segunda parcela de 6,5. Sim. Nós aqui estamos ouvindo a notícia toda hora que sai aqui que está arriscado ficar sem salário. Sabe? Ainda tem isso. Então o veterano e a pensionista não teve a GRAN, 10,5 no bruto, e não teve 6,5. E desse 6,5, vou falar para você, Rômulo e Rafa, era de 2014 a 2021, tá? A matemática era essa. Tiraram da gente 14, 15 e 16. Eles dividiram em 3, 17, 18, 19, 20 e 21. Tiraram 3 da gente já. Contaram uma história que é o que dava para fazer. Aí fizeram aquela matemática maluca de pagar 50% na primeira parcela e dividir o restante em 2 de 25. Que a segunda até agora não veio.
Então você não recebeu esse ano 6,5. Não tem previsão até agora com as notícias que chegam. Chegam notícias, mas também não vai ninguém te tranquilizar. É quando eu falo, quem é aquele cara que aparece batendo no peito e fala o seguinte, fiquem tranquilos. Isso é tudo mentira que estão falando. Então a notícia sai e ninguém rebate. Nenhum daqui, nós três. A gente não tem certeza de pagamento ano que vem. E os caras aí que a gente já ficou sem pagamento. Teve governador falando que a gente tinha que entender. E no final terminou preso. Entendeu? Entender? Salário, cara, é dignidade. Então, defendendo aqui veteranos e pensionistas, eles só buscam dignidade. Eles só buscam aquilo que eles fizeram por onde. Entendeu? Eu sempre falei, se o ativo tiver que pagar para garantir veteranos e pensionistas, que a gente pague. A gente só não pode pagar a conta da irresponsabilidade daqueles que estão à frente. Uhum. Então, o regime de recuperação fiscal à frente que eu criei em Brasília é, primeiro, para falar o seguinte, tem dívida? Eu procurei o ministro que está lá. O ministro Haddad, sabe o que ele falou para mim? A dívida do Rio é impagável. Se a dívida do Rio é impagável, a gente está pagando o quê, cara? Com essa frente, imagina nessa mesa aqui, o ministro está sentado ali, o governador do Rio, são 4 estados que estão envolvidos no regime de recuperação fiscal. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e Minas. Então, eu sou o presidente da frente e vou conduzir com os 4 governadores. Mas vamos botar no cenário que esteja o governador do Rio sentado aqui e o ministro sentado ali. De quanto é a dívida, ministro? Ela é impagável. Governador, como é que você explica isso para a população do Rio? Vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso acontecer. Ou então, de quanto é a dívida, ministro? É de X. Governador, o senhor concorda? Porque eu estou lá para defender o meu Estado. É que eu falo, eu não sou o inimigo. Essa frente eu criei com a ideia de saber qual foi a contrapartida que o Estado do Rio de Janeiro teve quando deixou de ser capital. Porque o maior número de funcionários federais está no Rio de Janeiro. Então, qual é a contrapartida que a gente teve? Porque até quando, eu pergunto para vocês aqui, quem está assistindo a gente, até quando você quer viver nesse regime? Ele cerceia tantos direitos nossos, não pode abrir concurso? Pode até abrir concurso, mas tem que fundamentar, em cima do fundamentar, mas não pode dar um aumento. Aí você vai pedir um aumento para o teu ticket de alimentação, que é ridículo. A gente também pede do lado de cá, o auxílio de transporte, que é R$100 até hoje. Desde que eu entrei, 10 Desde anos. que entrou, tudo está atrelado ao famoso regime de recuperação É fiscal. usado como muleta para tudo, né? Aí eu te falo, será que querem pagar? Será que vale a pena você falar que está no regime e vamos renovar? Cara, eu não quero renovar. Eu quero sair dele. Eu quero sair dele. Eu quero ver o Estado do Rio de Janeiro como naquelas propagandas eleitorais de 4 em 4 anos, cara. Todo mundo rindo. Todo mundo rindo. É carnaval, é futebol, é sol, água de coco. Você já viu alguma propaganda de candidato falando que o vulcão em erupção, a troca de dia? Alguém botou assim, ó, vote em mim, porque aqui, ó, a bala voa, vote em mim, morreram tantos. Então, será que a gente vai ter um Rio de Janeiro de verdade do que realmente a gente espera um dia? Porque eu quero ver. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, a gente sempre viveu no caos.